Boa tarde a todos. Eu sou a Letícia Salorenzo, sou conhecida nas redes sociais como a madrasta do texto ruim ou a bruxa. Nós estamos retomando com a live de hoje a Rede Liberdade, que é um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas do campo da esquerda. A Rede Liberdade continua a ser o que sempre foi, um espaço plural construído pelos participantes, respeitando a concepção primeira daqueles que a fundaram. Então, nós vamos produzir conteúdo de qualidade pelas contas do Facebook, que é essa página onde a gente está fazendo essa live agora. Então, vocês, por favor, curtam essa página. A conta do Instagram, que também foi criada essa semana, é @rede_liberdade. Por favor, também curtam nosso Instagram. E ao longo da semana nós vamos estar retomando YouTube, Twitter e todas as outras redes que a gente já criou anteriormente. Nós estamos programando para as próximas semanas lives com o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura do governo Lula, e com o José Dirceu, que eu acredito que é um cara que dispensa apresentações. Mas nesse espírito de retomada, a nossa primeira live é com o jornalista Luiz Nassif. Mineiro de Poços de Caldas, da saudável safra de 1950, Nassif iniciou a carreira já em 1970 como estagiário da revista Veja, que logo foi efetivado, pois 4 anos depois ele virou repórter de economia da revista. Em 79 ele foi para o Jornal da Tarde, onde criou a seção Seu Dinheiro e o caderno Jornal do Carro. Em 83, ele foi para a Folha de São Paulo, onde criou a seção Dinheiro Vivo e participou do projeto da criação do Datafolha. Também na década de 80, ele começou a se bandear para a TV. Foi um dos apresentadores do programa São Paulo na TV, junto com Paulo Marcum e Silvia Popovic. Uma das primeiras produções independentes do telejornalismo no Brasil, foi produzido pela TV Abril e veiculado pela TV Gazeta, né? Em 1985, ele criou o programa Dinheiro Vivo, também na Gazeta, e em 1987 nasceu a agência Dinheiro Vivo. Ele também passou pela TV Cultura, pela Bandeirantes e também teve passagem pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. Em abril de 2013, ele lançou o piloto do jornal GGN, um jornal eletrônico, o jornal de todos os Brasis. É um projeto jornalístico cujo propósito era aprofundar temas relevantes pouco abordados pela mídia convencional, como gestão, inovação, direitos sociais, justiça de transição, etc. Além de fazer uma cobertura comentada das notícias do dia. Nesse ano ele fechou a parceria com o Portal IG, mas logo depois ele se tornou independente. Deixa eu agora chamar o Nassif. Como é que eu faço para chamar o Nassif? Calma. Cadê o Nassif assistindo comigo? Eu só estou aguardando o Nassif entrar. Nassif, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tá bom, a gente espera. Estamos já aqui com 8 espectadores, com 8 pessoas assistindo. Boa tarde a todos. Gente, enquanto o Nassif não entra, eu vou ler de novo, para quem entrou mais tarde, eu vou ler a nossa abertura. Boa tarde a todos, eu sou a Letícia Salorenzo, a madrasta do texto ruim, a bruxa nas redes sociais. Nós estamos retomando com a live de hoje a Rede Liberdade. É um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas do campo da esquerda. A Rede Liberdade continua a ser o que sempre foi, um espaço plural, construído pelos participantes, respeitando a concepção primeira daqueles que a fundaram. Então,
Vamos produzir conteúdo de qualidade pelas contas do Facebook, que é essa página onde vocês estão assistindo agora essa live. Então, vocês, por favor, curtam essa página. E nós também criamos uma conta no Instagram, que é @rede_liberdade. Por favor, também curtam lá. Estamos programando... sim. Ok, já recebi a informação aqui que o Nassif está resolvendo uma dúvida para entrar. Então, vamos continuar lendo esse texto aqui. Estamos programando para breves, nós estamos programando para breve, para as próximas semanas, lives com o Juca Ferreira, que é foi ministro da Cultura do governo Lula, e com o José Dirceu, que eu acredito que dispensa apresentações. Nesse espírito de retomada, nossa primeira live é com o jornalista Luiz Nassif, que já vai entrar aqui nessa live. Mineiro de Poços de Caldas, da saudável safra de 1950, Nassif iniciou a carreira já em 70 como estagiário da revista Veja, que ele logo foi efetivado, e 4 anos depois ele se tornou repórter de economia da revista. Em 79 ele foi para o Jornal da Tarde, onde criou a seção Seu Dinheiro e o caderno Jornal do Carro. Em 83 ele foi para a Folha, onde criou a seção Dinheiro Vivo e participou do projeto de criação do Datafolha. Também na década de 80 começou a se bandear para a TV. Foi um dos apresentadores do programa São Paulo na TV, junto com o Paulo Marcum e a Silvia Popovic, uma das primeiras produções independentes de telejornalismo no Brasil, produzido pela Abril Vídeo e veiculado pela TV Gazeta. Em 85, ele criou o programa Dinheiro Vivo, também na Gazeta. E em 87, nasceu a agência Dinheiro Vivo. Também passou pela TV Cultura e pela Bandeirantes e teve passagem pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. Em abril de 2013, o Nassif lançou o piloto do projeto do jornal GGN, um jornal eletrônico, o jornal de todos os Brasis, um projeto jornalístico cujo propósito era aprofundar temas relevantes pouco abordados, saiu, pela mídia convencional, como gestão, inovação, direitos sociais, justiça de transição, etc. Além de fazer uma cobertura comentada das notícias do dia. Nesse ano, ele fechou a parceria com o Portal IG, em 2013, mas logo depois ele se tornou independente. E agora vamos ver o que falta para o Nassif entrar. Ele ainda não conseguiu entrar, mas calma, com muita fé, ele vai entrar. Com fé em Nossa Senhora das Redes Sociais, ele vai entrar. Pessoal, vocês já mandaram o link dessa live para o Nassif? Alô, Luiz Nassif! Deixa eu entrar aqui. Adicionar. Pronto. Luiz Nassif está entrando, está sendo adicionado a essa live. Enquanto o Nassif não entra, vamos lembrar que vocês podem entrar no Instagram, @rede_liberdade. Por favor, curtam a nossa página lá no Instagram e curtam a página aí no Facebook da Rede Liberdade. Gente, ele está entrando, tá? Calma, mais um pouquinho, ele vai entrar. A pessoa, sabe, ela tem óculos. Nenhuma resposta do convidado para o vídeo ao vivo. Vamos tentar novamente. Adicionar Luiz Nassif. A pessoa já entrou na fase do óculos multifocal, ela fica olhando para o óculos, tem que olhar assim, sabe? É melhor tirar o óculos e ficar assim, mais de perto, né? Eu devo o meu aqui. Muito obrigada.
tinha que ser horizontal aqui, eu estava na vertical. Vou segurar aqui. Tudo bom, Nasci? Tudo bom, Lorena? Sabe o que? Deixa eu colocar aqui uma... Deixa eu ver para... Alô, alô. Oi? Tá melhor agora. Então, Nasci, o dólar conseguiu chegar quase a R$6 em 14 de maio, né? Ele foi a 5,98 e ontem ele fechou a 4,97. O que está acontecendo? O dólar está recuando, está voltando a real. A equipe econômica desse desgoverno que está investindo, está tomando a nossa. Sabe o que? Deixa eu acertar aqui. Olha, nossa, eu enrolei tanto que o fio do celular... Não, sim, tem problema, meu filho. Provavelmente deve ter todo resultado. Ele é gente como a gente. Agora deu. Então, veja bem, o que ocorre nesses momentos de pandemia, o mercado ele é fundamentalmente especulativo. É vertical ou horizontal? É vertical. Vertical, então não vai dar. Nossa Senhora. É vertical? Você tem certeza? Pergunta se é vertical ou horizontal. É assim como ele está agora. Então, vamos voltando aqui. Bom, então, o que ocorre é o seguinte, o mercado ele é especulativo. E ele, quanto maior são as incertezas, maior é o jogo especulativo. Uhum. Sabe o que está dando eco para todo lado aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo. Ué, está dando eco aqui de onde? Para mim não está dando. Não, tem alguma coisa ligada aqui de... Sabe o que, Letícia? Agora vai que Deus é pai. Pronto. Então, o que ocorre é o seguinte, você tem uma situação de absoluta imprevisibilidade. Quais são os fatores de imprevisibilidade? O aparecimento de uma vacina, por exemplo, é um fator... Você não tem como nunca teve na história moderna uma pandemia dessa ordem, uma crise dessa ordem, então você não sabe como analisar. Então as pessoas falam, não, vai levar 1 ano para a economia recuperar. De repente aparece um indicador positivo, daí fala, não, está recuperando, vai ser antes. Então essa imprevisibilidade é usada pelos especuladores para as jogadas de ganho, não tem racionalidade. Então é o seguinte, ontem surgiu um dado que houve 2 milhões de novos empregos na economia americana. Daí o pessoal sai comprando, porque como a economia caiu muito por conta da crise, os papéis ficaram muito baratos em relação a tempos normais. A dúvida é o seguinte, quando virão os tempos normais? Então, quando aparece um dado desse aí de 2 milhões de novos empregos nos Estados Unidos, eles saem correndo, mesmo sem ter informação consistente. Quer dizer, ontem já havia rumores de que esses 2 milhões se devia a algum erro estatístico, seja o que for. Então, digamos, todos esses dados, eles se referem especificamente aos fatores externos. Internamente, a situação está muito complicada, e com essa decisão agora do general Pazuello, dos militares do Bolsonaro, de sonegar informação, esse pessoal vai tudo para a corte marcial lá na frente, viu? Porque o que eles estão fazendo é de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Então, digamos, a insegurança em relação ao Brasil vai aumentar até o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral tire o Bolsonaro do jogo mesmo, né? Certo. Nassif, nós temos alguma esperança para a nossa economia com essa equipe econômica que está aí? Nenhuma. O Paulo Guedes, independentemente de Bolsonaro, o Guedes ele tem falta de luz própria. Ele não depende da falta de luz do Bolsonaro. O Guedes é um sujeito profundamente ideológico,
é um cara de mercado, tudo que ele pensa é o seguinte, vai melhorar para o mercado? Se a gente arrebentar o SUS, vai abrir espaço para plano de saúde, para hospital privado? Se a gente matar o BNDES, vai abrir espaço para os fundos de investimento, dos quais ele sempre foi sócio, parceiro e tudo? Então, digamos, e operacionalmente ele sempre foi um desastre. O mercado sabe, ele comandava equipe de 5, 6 pessoas. Veja bem, se você está numa mesa de operações com 5 ou 6 pessoas, todas têm o mesmo objetivo. Ele não conseguia comandar. Agora, imagina dar um super ministério que envolve planejamento, envolve comércio exterior, envolve você atuar na ponta com oferta de crédito. Então, grande parte da crise é responsabilidade dele. Tá? A incompetência em soltar dinheiro para capital de giro, para manter emprego. Você vê, quando ele solta aquele dinheiro para capital de giro, no primeiro dia nós falamos, os bancos não vai ter 1% de empréstimo. Porque não adianta deixar dinheiro barato com o banco se o risco é do banco. Então, o que a França fez e outros fizeram? O Tesouro passou a correr o risco. Então, mas ele não, ele é limitadíssimo. Em visão só ideológica de mercado. Então, com ele, nem que tivesse aí um super... Ele conseguiria ser pior do que o Meirelles foi com... E o Palocci foram com o Lula, para dar uma comparação assim mais ligeira. Não, e a impressão que a gente tem é que eles não têm a menor noção do sistema de governo, das engrenagens que mexem, que movem o governo. Eles não sabem operar esse sistema, eles não sabem empurrar a carroça, por assim dizer, né? Esse é o ponto. Aqui nós tivemos um vício que vem da mídia, vem desde os anos 90 aí, que é analisar o país através dos grandes indicadores monetários, que não significam nada. Nada, nada. Então, se você, para entender o país, tem que saber como que as cadeias produtivas econômicas se relacionam, como que as pequenas empresas atuam, como que funciona o sistema de saúde, como que funciona o sistema de compras públicas, como funciona o sistema de decisões públicas, que tem que passar por um conjunto de fatores aí, um conjunto de filtros. E o Paulo Guedes não tem visão nenhuma, não tem noção nenhuma do que é esse modelo de governança, né? E Bolsonaro muito menos, né? E o que você acha que falta politicamente para sair o impeachment? Porque a sensação que eu tenho é que o Rodrigo Maia ainda não agiu porque ele ainda não tem certeza de que pode ganhar a parada. Então, Sim. ele está fechando as arestas para ir para frente. O que você acha? O impeachment virá através do Tribunal Superior Eleitoral. E eu não tenho dúvida, que virá. Eu não tenho dúvida que virá. Porque já caiu a ficha do Supremo Tribunal Federal, até o ministro Luiz Barroso, que sempre é um cara que segue as modas aí, ele já sabe que tem que segurar o Bolsonaro lá. O Bolsonaro finalmente caiu a ficha daquilo que a gente falava desde o início do governo dele. Ele dava todos os indícios que a intenção dele seria armar milícias aí, fazer um padrão de milícias para defendê-lo. Todos os movimentos, desde o início, desde as declarações do Olavo de Carvalho, do Eduardo Bolsonaro, liberação de armas, aquele grupo de empresários que cercam ele, empresários da barra pesada, né, empresários do lixo, empresários do jogo. Agora caiu a ficha porque ele felizmente ele é um estúpido, né? Então ele faz aqueles abusos e recua, faz os abusos e recua, e nunca para de fazer abusos, né? Então no Supremo você já tem toda... Eu acho que a exceção do Marco Aurélio sempre ele é do contra, né? Ele não é do mal, mas ele é do contra sempre. Já tem consenso no Supremo de que tem que tirar o Bolsonaro, e tem que ser o mais rápido possível. Porque a cada dia que passa, a recuperação econômica fica mais longe, a questão sanitária, você vê agora com esse apagão das estatísticas, coloca esse general lá, faz ele, que o cara afasta todos os funcionários da saúde que tem algum conhecimento. O que eles têm na cabeça? É a mesma coisa que o Alberto, como é que chama lá, o Heleno. O Heleno, quando ele pensa, dói. Você olha para a cara dele, quando ele está pensando, a gente sente essa questão da... E daí ele se coloca. Hoje eu publiquei um xadrez sobre o pensamento militar,
Você tem o pensamento militar, a questão das chamadas operações psicológicas, que são operações previstas aí pelo pensamento militar saudável, estou dizendo, o saudável. Então você tem, digamos, as doutrinas de segurança, desde das Torres Gêmeas, elas atuando contra grupos, não é mais contra países, é contra grupos que atuam, a exemplo dos atentados lá, né? A partir desses modelos, você tem os terraplanistas, que daí entram, o azar nosso que todos os terraplanistas foram para o governo, né? O Hamilton Mourão, o Augusto Heleno. Então, a visão deles, eles transportaram esse negócio das guerras de quarta geração, transportaram para o jogo político. Então, quem são os agentes hoje que fazem essa guerra psicológica? E que eles fazem muita coisa da Guerra Fria. A Guerra Fria alimentou muito tempo esse pessoal. É o que garantia a influência deles, o poder deles. Acaba a Rússia, você precisa inventar uma nova Guerra Fria. Então, eles pegam esse material, o mesmo discurso, e vêm para cá. E daí conseguiram, 2008, 2009, 2010, conseguiram uma... Você tinha um general Coutinho, que foi o cara que passou a propagar essas questões aí contra o projeto de nação. Então, as minorias querem derrotar a nação. E essas minorias obedecem a uma articulação internacional, onde entra a guerra cultural, o marxismo, esse negócio todo. E lá atrás, eles conseguiram o apoio de jornalistas que, oportunisticamente, enveredaram aí por esse mercado da ultradireita. Você pega o... Como é que chama? Aquele site de ultradireita, Teruma, uma coisa Antagonista? assim. Não. É um site que juntava todos os militares aí dos porões. Teruma. É coisa que tinha de mais barra pesada. Esse general Coutinho era o inspirador deles. E eu colhi, o ano passado até fiz um artigo relembrando o que nós tínhamos escrito sobre a ultradireita, quando eles procuram os jornalistas que entraram nesse mercado da ultradireita, especialmente o Reinaldo Azevedo e o Jabor, para conseguir ecoar mais. O Jabor tem um comentário que eu sempre usava nas minhas palestras, que era muito significativo, né? Ele diz o seguinte: o comunismo, quando acabou a União Soviética, o comunismo explodiu e se espalhou em milhões de vírus que entram nas cabeças humanas. Lembro muito aqueles filmes B de Hollywood dos anos 50, isso, sabe? Curiosamente dirigidos por Steve Bannon, que é o cara que está à frente da Cambridge Analytica, e todas essas movimentações, né? Todas. Aliás, o Bolsonaro, a maneira como ele emula o Trump é uma coisa... Eu espero que um dia o Trump se atire de um avião aí para o Bolsonaro imitar também, que é impressionante. Não tem análise de situação. É vergonhoso. O Trump fala A, ele fala A. Daí aquele A que o Trump faz lá, dá um baita rolo aqui, e daí ele não sabe como se comportar aqui, porque dá rolo aqui também, né? Então, a sensação que eu tenho, Nassif, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro, se a gente pensar a hierarquia militar, o Bolsonaro é um tenente. Ele é ele tem algum comando sobre a base, e ele recebe ordens de cima. Então, como tenente capitão, né? Ele é um capitão. Como presidente da República, ele está se portando como um capitão. Ele está comandando as tropas rasas, mas ele está recebendo comando de cima, então ele precisa de alguém para comandar ele por cima. Sim. É essa a sensação que eu tenho, né? Aliás, capitão é muito para ele. Ele foi promovido a capitão quando foi expulso do exército, né? Mas realmente esse comando tem. Ele não tem inteligência política. Ele e os filhos é aquela coisa troglodita, né? Age por impulso, sempre para o conflito. Você vê, eles estão cercados. O Tribunal Superior Eleitoral cercando, o Supremo cercando finalmente. Então vem os militares e falam: pô, você tem que se aproximar do Alexandre de Moraes, tem que se aproximar disso, daquilo. Ele se aproxima. Meia hora depois, ele vê o povo na rua, daí enlouquece, sai lá e apronta todas aquelas. Então não tem inteligência política. Então, todo dia, e a tática dele, ele imita o Trump, que o Trump ele tem o poder da presidência lá. Está se queimando politicamente, vai perder as eleições, mas ele se mantém como poder da presidência e daquele acatamento ao presidente que tem as instituições americanas. O Bolsonaro já não tem mais isso. Ele fez tanta besteira que não tem legitimidade, aliás, nem junto ao Trump, que anda criticando aí as políticas de saúde dele. Mas ele emula o Trump. Então, a cada dia que passa,
Tem uma coisa interessante do Barroso. Outro dia ele deu uma entrevista e ele falava 3 coisas que são bem significativas. Ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, né? A primeira é que os fake news são uma grande ameaça à democracia. O segundo é que o TSE não iria atuar politicamente. O que significa isso? No caso Dilma, eles deixaram tudo rolar solto porque diziam que a Dilma não tinha mais condições políticas de continuar governando. Ou seja, é uma coisa maluca, né? Porque o papel do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, é impedir as maiorias eventuais. Então, impedir os golpes. E ele dizia o seguinte: como a Dilma não tem mais condição política de se manter, então vamos convalidar aqueles que tiraram as condições políticas da Dilma se manter. E agora ele está falando claramente: o TSE não julga de acordo com conveniências políticas, ele julga de acordo com as provas. E cá para nós, 1 ano levantando informações, aí o Alexandre de Moraes, ele tem prova para sair por todos os poros aí, né? Daí o pânico do Bolsonaro, e nesse pânico ele entra em mais conflito, entrando em mais conflito, deixa mais nítida a importância dele ser tirado logo do comando, né? Tem uma pergunta aqui em cima disso. Você acha que a cassação vai vir pelo TSE, se os documentos forem juntados da ação das fake news? E se o TSE não se mexer? Eu acredito que o TSE vai se mexer. Eu acredito que o TSE... Houve uma unanimidade. Você tinha o Partido do Judiciário, por exemplo, tinha uma parte pessoal também complicado. Lá, o Partido do Judiciário desembarcou com a saída do Sérgio Moro também. Então, o Bolsonaro hoje é um sujeito que está isolado, ele e esses seguidores dele, que o pessoal fala em 30%. 30% são aqueles que têm simpatia por ele. Os seguidores, você vê o que é em Brasília hoje, que é o centro aí das articulações, a quantidade cada vez menor de pessoas, né? As loucuras dele não tem jeito. Por mais que o país tenha virado irracional, e esse pessoal é interessante que eles não percebem quando o fio virou. Eles não percebem. Eles vieram com todas as extravagâncias possíveis. As extravagâncias deram voto, porque estava todo mundo insatisfeito com o modelo político, institucional e tudo, e eles continuaram com as extravagâncias sem perceber que já tinha virado fio. Pega esse idiota do Weintraub. O Weintraub, o cara que entrava lá com o guarda-chuva, cantando na chuva, burro demais, né? Então, ele sai, é obrigado a acatar a ordem do Supremo, sai provocando o Supremo. E quando você pega outros, aqui tem um deputado estadual aqui de São Paulo que ontem divulgou uma lista de 2.000 nomes de pessoas, grupos que participam das antifas, com dados pessoais e tudo, vai se estrepar. Então, aquilo que no começo se aceitava, em parte... Epa. Nacife? Oi. Nacife? Ih, gente, espera aí que eu acho que congelou. Deixa eu ver se eu tiro. Continuar sem o convidado. Ah, meu pai, eu não posso mais colocar ele? Eita! Como eu não posso colocar? Como é que eu faço agora? Vai. Gente, eu acho que o Nacife caiu. O que eu faço agora? Xiii, ele deve ter ficado sem bateria. Cadê o Nacife? Ok, vamos ver o que... Eu acredito que o Nacife tenha caído. Vamos ver, eu acho que melhor mandar outro convite, sim, gente. Por favor, mandem outro convite para o Nacife, porque eu estou aqui com vocês e eu estou aqui junto com o pessoal da Rede Liberdade, que está me ajudando a conduzir essa live, está moderando os comentários, está pegando as perguntas dos entrevistados e está me passando por chat. Espera um pouco, vai falando. É basicamente isso que eu tenho que falar. Vamos ver. O Nacife estava comentando da inviabilidade do governo Bolsonaro. Ele estava explicando, na opinião do Nacife,
o TSE vai se mexer, ele vai usar, sim, todas as informações que eles estão reunindo da CPI das fake news e vão usar contra o Bolsonaro para criar as condições para o impeachment, porque não tem mais condições da gente. Nós não temos mais condições sociais, nem econômicas, nem sanitárias de manter Bolsonaro no poder, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Nassif, muito provavelmente acabou a bateria do celular dele. Nós estamos resolvendo os problemas técnicos, em breve a gente volta com o Nassif. Enquanto isso, deixa eu segurar as pontas aqui, né? Pois é, o Nassif também falou que o jogo mudou e que os bolsonaristas ainda não entenderam. A gente tem um claro exemplo disso, é o comportamento do Weintraub, né? Gente, peraí. Eu tenho que passar o contato do Nassif para o pessoal aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Pronto, gente, está aqui o contato do Nassif. Falem com ele. Pronto. Então, eu estava falando que os bolsonaristas perderam completamente o controle da situação, eles estão radicalmente isolados, eles não têm capacidade de raciocínio da conjuntura política. O Bolsonaro é um cara que ele emula tudo o que o Trump faz. O que o Trump faz nos Estados Unidos, o Bolsonaro tenta emular aqui no Brasil, tal e qual. Ele não consegue adaptar, ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar em cima disso. E os grandes conselheiros dele são os filhos dele, coitados. Quem tem Carlos, Eduardo e Flávio como conselheiros políticos, e está muito bem arranjado, né? Vamos ver aqui como estamos. Questão técnica e tal. Nós já estamos entrando em contato para resolver. Deixa eu ver se por um acaso ele já entrou, gente. Espera aí. Luiz Nassif já voltou. Pronto. De volta. Voltou. Boa tarde. De volta. Pronto. Então, vamos lá, Nassif. Eu estava fazendo... Você acredita que vai ter eleição nesse ano? Nós temos condições sanitárias, psicológicas, políticas, econômicas para fazer uma eleição esse ano? Letícia, o ponto central é o seguinte, a questão que se sobrepõe a todas as outras é o seguinte, é possível manter o Bolsonaro por esse ano ainda? O Bolsonaro, a soma de riscos que o Bolsonaro traz hoje é muito alta. Riscos de saúde, riscos econômicos, tá comprovado. Hoje caiu a ficha aí do meio empresarial. Você pega o seguinte, junta lá 20 empresários, 30 grandes empresários, vamos falar com o Bolsonaro, ou presidente de associações, para tentar pôr um pouco de luz na cabeça dele. O que ele faz? Pega os caras e leva até o Supremo para fingir que aqueles caras estão do lado dele contra o Supremo. É um imbecil completo. Aliás, graças a Deus, se fosse um cara que tivesse mais tirocínio aí, a gente estava numa situação complexa, né? Então, esse é o ponto. Do ponto de vista sanitário e econômico, ele é um risco imenso para o Brasil. Do ponto de vista de democracia, outro risco. Ele só não deu golpe porque não tem força. Essa história dele de liberar armas, de armar a população, outro dia eu publiquei. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se por um acaso ele já entrou, gente. Peraí. Não tem força. Essa história dele de liberar armas, de armar a população, outro dia eu publiquei. Pode falar. Ué, tá dando... eu não sei, tá repetindo aqui o que eu falei. Eu vou ter que falar ouvindo minha voz 2 minutos antes aqui, mas eu vou tentar... Tira o fone, senão vai entrar o sanduíche ishi. Eu não sei o que...
Está repetindo. Não. Eu vou ter que falar ouvindo minha voz 2 minutos antes aqui. Você entrou em outra live. Sanduíche. Eu estou só aqui no celular. Está repetindo. Não. Eu vou ter que falar ouvindo minha voz 2 minutos antes aqui. Você entrou em outra live. Sanduíche. Eu estou só aqui no celular. Está repetindo. Não. Eu vou ter que falar ouvindo minha voz 2 minutos antes aqui. Você entrou em outra live. Sanduíche. Eu estou só aqui no celular. Está repetindo. Eu vou te ler. Eu vou ter que falar ouvindo minha voz 2 minutos antes aqui. Pronto. Derrubei o Nassif. Agora eu vou chamar de novo para ver se ele entra sem eco dessa vez. Convidado recusou o convite. Calma que ele vai aceitar, gente. Estou de volta. Deixa eu colocar aqui o... Voltamos agora, provavelmente sem eco. Acho que não. Até agora tá dando. Vamos aproveitar. Corre. Que volte o eco. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá sem eco. Vai falando, então. Então, estava falando do Bolsonaro, que esse risco político é efetivo. Então, temos essa visita que ele faz ao Alexandre de Moraes, ao Augusto Aras, não sei o quê. É tão... Só um instantinho, Nassif. Eu acredito que você esteja com o Google Meet aberto. Aquele Google Meet que a gente abriu antes de começar essa live. Deve ser esse erro que está causando. Não, eu desliguei já agora. Pode ter sido sim. Pronto? Google Meet, de qualquer modo aí. Então deve ter sido isso. Vamos continuar. Então ele é uma ameaça, quer dizer, hoje não tem nem dúvida. Você pega aquela mensagem do Celso de Mello no grupo de WhatsApp, ele comparando o que está acontecendo hoje com o Brasil, as milícias nazistas. Quer dizer, isso aqui já é transitado e julgado, digamos, aí na cabeça do Supremo Tribunal Federal, que não tem empate com o Bolsonaro. Se você tenta adiar o conflito com medo de perder agora, você vai perder amanhã. E cada dia que passa, mais ele vai montando a sua estratégia aí de cooptar militares, vai colocando militares no governo, eles vão se acostumando com a parte civil, vão se acostumando com a acúmulo de soldos e tudo, né? Então, é um risco efetivo. Então, por tudo isso, eu acho que o processo vai ser relativamente rápido. Aliás, o segundo ponto que o Barroso colocou, esse negócio, que não vai ter julgamento político, vai ser técnico em cima das provas. O terceiro ponto é que vai ser um julgamento rápido. Então, eu quero... Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, pode falar. Bom, agora a gente tem esse outro fator, que é essa influência externa americana aí, com esse caso do racismo americano. Que, de repente, pega a mídia, e a mídia, pela primeira vez, é interessante essa história, né? Pela primeira vez, os grandes veículos se transformaram em defensores de direitos humanos e sociais, efetivamente. O tema da pobreza entrou, o tema do racismo entrou. Então, essas ondas são complicadas, né? Porque quando começou essa onda da direita, final dos anos 2000, 2008, 2009, a imprensa embarcou direto. A Folha, que tinha uma posição
sempre moderado em relação a teses progressistas, caiu de cabeça na direita. A Veja nem se fala, né, o que aconteceu na época. Jornalistas que hoje têm uma postura digna de defesa de direitos e tudo, na época era o patrulhamento mais primário. Ontem nós fizemos uma live aí sobre o Carlos Lessa, que morreu ontem, os amigos dele contando os ataques que ele sofreu, que ele estava fazendo lavagem cerebral nos funcionários do BNDES. Todo aquele instrumental da Guerra Fria, retórico da Guerra Fria, que você pensava que já estava extirpado aí do discurso, entrou de cabeça na nossa mídia. A mídia brasileira é muito anacrônica. Sabe? O que está trazendo um pouquinho de respiro aí é a entrada de novos competidores, os internacionais, que sabem que a única salvação da mídia é ser defensora dos direitos fundamentais. É a única salvação. O tal do iluminismo que o Barroso usa no pior sentido possível, a imprensa só consegue quando ela passa a ser defensora desses princípios que ela abandonou totalmente nos últimos 10 anos. Né? Então é um jogo interessante, porque o Bolsonaro fica isolado do judiciário, isolado da imprensa, isolado aí do alto comando, a população simpatizante cada vez mais pulando fora, percebendo que é um grupo desafinado. Vamos esperar agora. Mas como ele não cometeu nenhuma pedalada fiscal, vai ficar mais um pouquinho aí. Né? Pois é. Enquanto isso, William Bonner e Pedro Real começam a conversar, pois é, que nunca mais vai haver Sobral como Miranda. Mas o problema são as pessoas, nós não temos culpa nenhuma em tudo que aconteceu e aonde nós chegamos, né? O Brasil, esse negócio da coerência aí, esse negócio da justiça de transição, a minha mulher é uma das defensoras da justiça de transição, a procuradora Eugênia Gonzaga aí, que teve... Mas ela é fundamental, porque o Brasil, você não tem a cobrança histórica. Então, pega o Barroso aí. O Barroso, ele faz todo o marketing em torno dele de defesa dos direitos, pereré. Ou o Fachin, que era advogado de sindicatos, advogado de MST. Daí a onda vira para a direita, eles vão para a direita. Daí vira para democracia e voltam para a democracia. Então é complicado, porque você cria um país de malas artes, né? Eu estou vendo aqui essa ultradireita, que é a maneira como eles se aproximam dos jornalistas. Alguns hoje fazem belo trabalho, campeões da democracia. Se amanhã a situação cai o Bolsonaro e volta uma polarização com PT e tudo, vão usar as mesmas armas que usavam antes. É interessante para os cientistas políticos aí, sociais entenderem que o Brasil nunca conseguiu se. É uma elite muito ruim, muito sem princípios. Né? Os princípios são essenciais, sabe? Os princípios são essenciais, eu estou convencido disso também. Durante algum tempo, aplaudi o pragmatismo do Fernando Henrique com o presidencialismo de coalizão, do Lula e do Dirceu com a Realpolitik. Vamos conceder aqui para poder fazer algo ali, né? Mas fui convencido aqui em casa também por uma esposa que é defensora dos princípios, que sim, se você não se apega aos princípios, degringola tudo mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo agora, quando você tem algumas atuações aí do Supremo contra fake news, tem que pegar esse pessoal, mas tem que seguir os princípios, tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição. Porque senão você tira um monstro e cria outro, que nem foi feito aí com o Lava Jato e o Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho, gente, nós já temos 45 minutos aqui de live, tá? Deixa eu ver o que vamos fazer agora. O pessoal está pedindo para tanto eu quanto você colocarmos o fone de ouvido, só que o meu fone estava vazando ainda mais o áudio ambiente. O meu problema aqui é que eu estou com a bateria... Você tem que ligar no carregador. Você tem que ligar no carregador, né? Bom, então, gente, vamos encerrar por aqui, então, Nassif. Acho que nós estamos os dois com muitos problemas técnicos para continuar. De qualquer forma, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada mesmo
por você participar dessa nossa primeira live da retomada da Rede Liberdade. Obrigada por nos esclarecer, por nos dar tantas informações sobre essa conjuntura horrorosa que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, nesse momento de depressão econômica, né? Vamos, então, encerrar por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Nassif, uma boa tarde. Microfone aberto. Deixa eu passar uma dica aí. Usa o StreamYard ou o Zoom, que ele é muito bom para... Ele é bom para Facebook e para YouTube. Nós estamos vendo como fazer isso agora, porque essa semana nós produzimos essa live em 3 dias. Né? Tá bom. Mas das próximas vezes, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá legal. Um abraço para você e para os seus espectadores aí. Grande abraço para você. E olha, estou em falta com o GGN, tem muito tempo que eu não escrevo, mas pode dizer para a Lourdes que já vou mandar texto para ela, tá? Aviso. Até mais. Obrigada. Boa tarde para vocês. E deixa eu avisar a todos que amanhã às 11 da manhã, eu estarei ao vivo no YouTube dos militantes do PT em Portugal, falando sobre a importância da gente pensar em frames. Eu vou apresentar os meus estudos de mestrado e doutorado sobre como é essa manipulação de raciocínio e do pensamento humano que o fascismo do século XXI está promovendo. Então, eu espero vocês procurem amanhã no canal dos militantes do PT em Portugal, amanhã a partir das 11 da manhã, horário de Brasília. É isso, eu agradeço muito a todos pela participação, foram quase 70 pessoas aqui nos momentos maior pico. Nas próximas semanas, nós estaremos com Juca Ferreira e com o José Dirceu. Vocês fiquem atentos às nossas contas no Instagram, por um acaso, @rede_liberdade no Instagram, e no Facebook, aí na página da Rede Liberdade. Então, por favor, curtam as nossas páginas para vocês receberem as nossas informações, nossas atualizações. E até semana que vem. Uma boa tarde para vocês.